9h20. 21 graus de temperatura. Vamos lá, sim. Dr. Norberto Weber, nosso neurologista. Estamos acertando a pauta aqui no intervalo. Dr. Norberto é um especialista numa gama de assuntos. Às vezes a gente fala da onde que veio, né? Pois veio de Pirapó. Pirapó tá ilhada? Bom dia, doutor Norberto. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí. Pois é, né? Já faz acho que uns 2 meses que esse chove e molha, não é? Esse chove e não molha, esse tá chove molhando. e molha. Continua, né? Pirapó novamente ilhado, né? Acho que a balsa do município continua sem passagem. E a ponte também, que vai para o município de 16 de novembro também submersa, que é uma ponte mais baixa. Então acho que o único acesso no momento está sendo pela cidade de São Nicolau. E aí faz 20 quilômetros de chão para chegar em Pirapó. Mas que nada, né? Vamos Chão em e frente. barro. Chuva, e barro, né? Estrada cascalhada, mas bastante, com certeza, lama e barro aí, né? Pra sujar os automóveis. Mas o sujar é o de menos. O problema tá sendo a plantação, que tá difícil de colocar o soja em grão no terreno, né? Isso aí que tá sendo o nosso prejuízo. E às vezes uma colheita. Ontem mesmo chegou um paciente dizendo: doutor, acho que vou perder todo o feijão. O feijão tá pronto para eu retirar lá e não consigo colher, né? E realmente a gente lamenta, porque são pequenos produtores muitas vezes que apostam até mesmo a sua produtividade na autossustentabilidade, ou seja, né, serem os próprios geradores dos seus próprios alimentos, e às vezes as coisas não vão bem, e que pena que essa chuva permanece, né? Já estou vendo que além de medicina, o senhor também entende de agricultura, o drama dos produtores, né? Morando em Pirapó e conhecendo como é que funciona todo o contexto minifundiário, né? Então a gente, com certeza, eu me criei nesse contexto de planta, de chove, não chove, olhar para o céu, mas geralmente era o contrário, né? Será que vai chover? Por favor, chove. Aqueles anos de seca ali, 2002 em diante, aquilo foi um drama, né? Até 2005, quando começou a chover. Muito bem, vamos acelerar a pauta. Eu tenho uma entrevista interessante depois do senhor com um colega seu. Ótimo, que bacana. É o Dr. Douglas Urgeri. Ele é presidente do Hospital de Caridade de Ijuí. Está vindo aí um centro regional de criança para combate à questão de oncologia de câncer, né? Sem dúvida. É um tema muito interessante que vamos abordar daqui a pouco. Doutor, nosso assunto hoje pode ser autismo? Pode, sem dúvida alguma. Acho que a gente já tinha dado alguma bandeira ou alguma prévia na última entrevista sobre o que seria o assunto de hoje. E eu gosto muito de falar de transtorno espectro autista, que é o nome moderno do antigo autismo, né? A gente atribuiu esse TEA, o nome transtorno do espectro autista, para poder envolver desde crianças que são, de ponto de vista de neurodesenvolvimento, bastante alteradas, até crianças que têm comportamentos muito pouco atípicos, né? Então hoje a gente fala espectro quer dizer assim, uma ampla gama de envolvimento do ponto de vista neurológico. Primeiro, para a gente poder entender o que é objetivamente o transtorno espectro autista, ou também chamado autismo, né? A gente tem que entender 3 coisas, pessoal. Esse contexto transtorno espectro autista envolve alterações em 3 pilares centrais do ponto de vista neurológico. O primeiro pilar se chama alteração da linguagem, tá? E a linguagem pode estar alterada tanto a linguagem verbal, que é isso que a gente está ocupando agora, nossa língua, né? E verbalizando palavras, quanto a linguagem não verbal, que é a linguagem corporal, como que a pessoa se comporta frente às situações, como que é a face, objetivamente, dessa criança, com notícias tanto boas quanto ruins, como é que é o contato visual, a linguagem com os olhos, que a gente sabe muito bem, né? Que a gente também tem linguagem não só com a boca, certo? A gente também tem a linguagem corporal, a linguagem chamada linguagem gestual, ou também imitação, né, de certos falava assim, comportamentos. mímica. Mímica, exatamente, né? Então, esse também é um tipo de linguagem. Então, linguagem não é só com a língua, linguagem é da interação e do comportamento. Então, quando a gente fala interação, a gente está querendo dizer assim, a facilidade com que as crianças e depois também os adultos têm de misturarem-se em grupos, de conviver em clubes, em sociedades, em piscinas, em esportes.
conseguir compartilhar objetos, compartilhar presentes, compartilhar brinquedos, compartilhar brincadeiras e conseguir, de certa forma, ter uma relação em grupo ou até mesmo em pares. Como um exemplo clássico, a gente tem o CTG, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então existe uma dificuldade de interação ou do brincar coletivo, né? E o terceiro pilar, além de linguagem e interação, que a gente estava falando até agora, o terceiro pilar diz respeito a comportamento, né? Então essas crianças usualmente, depois adultos, têm alguns comportamentos alterados, né? Do ponto de vista, alguns tiques, né, com as mãos, ou alguns maneirismos quando ficam muito nervosas, ou tem uma hipersensibilidade ao som, começam a colocar as mãos, por exemplo, nos ouvidos para tapar os sons, ou também tem um comportamento esquivo da comida, ou seja, comem apenas algum tipo específico de alimentação, como por exemplo somente arroz, somente massa, né? Somente comidas mais brandas e tem dificuldade em misturar os alimentos do tipo arroz, feijão e carne num prato só e fazer uma espécie de mistura em que fique uma cor homogênea, né? Alguns comportamentos também como traços obsessivos compulsivos, que é aquela coisa organizacional, enfileirar objetos, né? Ou brincar com somente um tipo de brinquedo, uma única miniatura, uma única boneca, um único carrinho, ou a parte de um todo, como por exemplo a roda do carrinho. Então isso é só para a população, né? A nossa comunidade que está agora nos ouvindo, entender um pouco do que é o autismo, né, que é o nome antigo, o transtorno do espectro autista, que é o nome atual. E entender que isto não é, pessoal, uma doença, tá certo? Não é uma doença. Como é que o senhor denominou antes? É um transtorno do neurodesenvolvimento, por isso que a gente chama transtorno do espectro autista, né? Ou seja, é um novo modo, ou é um modo de operacionalização do cérebro diferente do atual, né? Eu gosto de usar um termo assim que a população consegue entender melhor. É como se fosse um novo modelo, um novo programa ou um novo Windows que o computador está trabalhando. Quando a gente atualiza um Windows, às vezes mudam alguns ícones, mudam algumas sensibilidades, muda a velocidade do mouse, muda várias coisas, certo? Então é um modelo de comportamento distinto ou atípico. Doutor, como é que a família consegue detectar que a criança ela está com autismo? Certo. Então essa é uma pergunta que vale muito a pena lembrar, uma pergunta muito inteligente, porque é realmente isso que a gente quer, que a família detecte logo alguns sinais de alarme, nem que não for transtorno espectro autista, que chega no médico, o médico diz, ó, queridos, fiquem tranquilos, não é, porque a gente precisa de diagnóstico precoce, seu Luiz, tá certo? A gente precisa que isso seja feito tão quanto possível antes, porque quanto antes isso for tratado com terapias e muitas vezes também com remédios, melhor vai ser o desempenho futuro dessas crianças. Então, a pergunta do senhor foi como, né? Os primeiros sinais, usualmente, e sintomas são a dificuldade da criança olhar nos olhos dos genitores e também das pessoas que o cercam, de visitas, ou pais, filhos, irmãos, colegas, tá certo? E a dificuldade ou atraso de fala, né? Então, usualmente essas crianças têm um atraso marcado de fala. Uma criança com 1 ano e 6 meses, uma criança típica, tradicional, ela já tem poder de pelo menos falar em torno de 4 a 5 palavras. Mamãe, comida, quero, papai, vovó, né? Isso com 1 ano e 6 meses. Crianças com transtorno espectro autista usualmente têm um atraso de fala. E essas crianças, usualmente até 2 anos, têm dificuldades extremas de verbalização. Então fica a dica assim, ó, atraso de fala, criança que com 2 anos ainda não desenvolveu habilidades linguísticas verbais, ou seja, não está verbalizando, não está falando com 2 anos de idade, pelo menos em torno de 4 a 20 palavras. E a criança tem dificuldade no contato com amiguinhos, outras crianças na creche, ou tem dificuldade de olhar no olho dos professores, dos colegas, dos pais, e tem um brincar isolado, a gente precisa abrir o olho, que esses são sinais de alarme, e levar ao médico neurologista. Essas crianças, ainda crianças, porque depois ficam adultas, né? Mas elas têm um mundo próprio delas, não? Exatamente, elas vivem na realidade um contexto diferente do nosso, né? Eu não definiria um mundo à parte, né? Eu definiria que a gente precisa ter um mundo comum. Os pacientes neurotípicos, né? E os neuroatípicos precisam ter um mundo comum. E é para isso que a medicina serve, é para a gente tentar unificar esse mundo e deixar esse mundo, primeiro,
destituído do preconceito, né? E segundo, o mais inclusivo possível para que essas crianças e depois adultos tenham independência funcional. Esse é o nosso desejo enquanto neurologistas. Que essas crianças, caso queiram casar, case, caso queiram estudar, estudem, caso queiram trabalhar e serem independentes do ponto de vista financeiro, que é o ideal, consigam o ser, e é por isso que a medicina existe, a neurologia existe, e estamos aí para nos ajudar. Então, o mundo ele é um mundo comum, contudo a programação, a sensibilidade ao ambiente, a sensibilidade às situações, a timidez é distinta entre realmente esses pacientes, e é por isso que a gente tem que ter, né, o maior cuidado e ser o mais inclusivo possível. Doutor, o senhor disse que não é uma doença, como de fato não é. Não. Mas faz um tratamento para aliviar. Com certeza. Existe um grau de autismo tipo 1, tipo 2, 3? Exatamente, existe isso, com certeza, existem os níveis, né, de acometimento do transtorno espectro autista, ou seja, por exemplo, os níveis mais avançados, como por exemplo nível 3, né, a criança tem uma extrema dificuldade de fala ou chega do ponto de vista adulto e ela não tem nenhuma palavra que ela consegue falar muitas vezes, tá certo? Enquanto as crianças com o nível 1, né, tem sim uma independência funcional mais facilitada, conversam, contudo às vezes tem alguns caracteres distintos, como uma introspecção, ou seja, ficam mais no mundo quietas, mais caladas, têm dificuldade de apresentações públicas, como teatros, como Dia dos Pais, Dia das Mães nas escolas. Tem muitas vezes uma certa restrição para conversas com terceiros ou conversas muito breves, somente com sim ou não, sem aquela continuidade, né? Eu sempre dou o exemplo aquele da parada do ônibus, né? A gente tá na parada do ônibus, por exemplo, eu peguei muito ônibus na minha vida e continuo pegando o ônibus, certo? Né? Na época de estudante, muito na parada, às vezes o ônibus vai vir só dali 20 minutos e chegou um senhor do teu lado, né? E aí, como é que vai, seu João? Tudo certo com o senhor? O que o senhor trabalha, né? O senhor tá indo para onde? Pois é, eu sou estudante, eu me chamo Norberto, sou estudante de medicina, né? E o senhor, o que faz? Então, este tipo de situação, que é uma situação com um desconhecido, que é uma situação mais à vontade, que é uma situação de troca de informações ali, essa condição de linguagem de vai e vem, ela tem uma grande dificuldade de se desenvolver nos pacientes com transtorno do espectro autista. Tá ok, doutor. Numa outra oportunidade eu quero ampliar esse assunto, porque ele é muito, eu não diria complexo, mas as pessoas precisam entender mais. Com certeza. Temos que, didaticamente, o senhor sabe explicar isso. Tanto assim, tem uma ouvinte aqui que está dizendo, bom dia, obrigado, doutor. Sou ouvinte da Rádio Santo Anjo, amo as suas explicações. Ótimo, um grande abraço. Como é que ela se chama? Deixa eu ver se eu consigo identificá-la aqui. A dona Maria Paiva. Um abraço, dona Maria, tá? Conte sempre conosco no Instituto Ineur e aqui na Rádio Santo Ângelo. Não pararemos em breve, por hipótese nenhuma. Continuaremos, né, professor? Com certeza. Aqui, rapidamente, só para nós fechar, gostaria de saber com o doutor Norberto, minha tia tem tremores nas pernas. Perfeito. E não consegue controlar, principalmente ao dormir. Certo. Uma pincelada aí. Muito provavelmente se chama síndrome das pernas inquietas, tá? Isso, me pediram esse assunto essa semana. A gente pode falar sem nenhum problema nas próximas sessões, acima das pernas inquietas. Isso é uma parassonia, uma alteração do distúrbio do sono, em que as pernas se tornam, de certa forma, incontroláveis. E se a gente não mexer as pernas, a gente fica muito nervoso e ansioso. Tem um tratamento muito fácil para melhorar isso, que é uma medicação que se chama Pramipexol, né? Infelizmente ela não é vendida livre, espontânea vontade na farmácia, precisa receita controlada e eu espero a sua familiar no consultório. Doutor, rapidamente, Márcia Brito dos Santos. Meu neto tem todos os sinais de autismo, só que foi avaliado pela neuropediatra e ela disse que não tem. Vera Lúcia Oliveira. Bom dia, professor. Se possível, gostaria de ter uma informação com o doutor Norberto sobre zumbido no ouvido. Nós já abordamos esse assunto aí. Dá para segurar isso aí para semana que vem? Com certeza. Podemos revisar essas perguntas na semana que vem, sem dúvida. E quanto à primeira questão ali, pessoal, muitas vezes a gente tem uma primeira abordagem com um outro profissional, assim, às vezes é uma abordagem breve, ou às vezes a criança é muito ainda jovem. Então, o interessante seria rever esse diagnóstico, rever esse paciente, a história, para poder efetivar esse diagnóstico, caso ele exista mesmo, né? Então a gente tem que conversar de novo com essa família e examinar, né, que foi visto por outro profissional aí. Tá ok. Obrigado, doutor Norberto. Um abraço. Show de bola.